onde Allan Kardec está tratando das faculdades mediúnicas, as faculdades dos médiums. Nós vamos trabalhar hoje o item de número 175, onde ele vai abordar a faculdade dos médiuns curadores. Bom, diz assim: unicamente, para não deixar de mencioná-la, falaremos aqui desta espécie de médiuns, porquanto o assunto exigiria desenvolvimento excessivo para os limites em que precisamos atermos. Sabemos, ademais, que um de nossos amigos, médico, se propõe a tratá-lo em obra especial sobre a medicina intuitiva. Diremos apenas que este gênero de mediunidade consiste principalmente no dom que possuem certas pessoas de curar pelo simples toque, pelo olhar, mesmo por um gesto, sem o concurso de qualquer medicação. Dir-se-á, sem dúvida, que isso mais não é do que magnetismo. Evidentemente, o fluido magnético desempenha aí importante papel. Porém, quem examina cuidadosamente o fenômeno, sem dificuldade, reconhece que há mais alguma coisa. A magnetização ordinária é um verdadeiro tratamento seguido, regular e metódico. No caso que apreciamos, as coisas se passam de modo inteiramente diverso. Todos os magnetizadores estão mais ou menos aptos a curar, desde que saibam conduzir-se convenientemente, ao passo que nos médiuns curadores, a faculdade é espontânea e alguns até a possuem sem jamais terem ouvido falar de magnetismo. A intervenção de uma potência oculta, que é o que constitui a mediunidade, se faz manifesta em certas circunstâncias. Sobretudo, se considerarmos que a maioria das pessoas que podem, com razão, ser qualificadas de médiuns curadores, recorre à prece, que é uma verdadeira evocação. Bom, então Kardec ele foi bastante explícito ao mostrar para nós que a mediunidade de cura, são chamados médiuns curadores, ela vai ter um papel importantíssimo naquilo que nós chamamos da questão do magnetismo. Todo médium, seja ele qual for, possui o seu próprio magnetismo. Só que Allan Kardec, ele vai aqui fazer justamente uma separação entre aqueles que são magnetizadores, digamos, profissionais, separando aqueles que são médiums, curadores, a tal ponto que muitos nem sabem que tem essa, digamos assim, qualidade específica de, através dos seus próprios fluidos, operar uma ação benéfica em favor de quem quer que seja. Mas ele está destacando para nós os gêneros existentes de faculdades mediúnicas que nós podemos ter caso tenhamos a mediunidade ostensiva. Então, neste capítulo, ele está justamente ampliando a conceituação
da mediunidade para nós, das faculdades mediúnicas, ao qual o médium curador é apenas uma dessas especificações. Só que ele vai iniciar, isso nos chamou a atenção, que falar de mediunidade, de cura, ou de médiuns curadores, exige um desenvolvimento excessivo para os limites em que precisamos atermos. Então, ele está nos chamando a atenção aqui justamente no sentido de esse tipo de mediunidade que nós podemos ter, é preciso que tenhamos bastante cuidado ao direcioná-la, porque qualquer um pode ser médium curador, desde que todos nós temos um campo magnético. E nós, dependendo da nossa condição, nós podemos beneficiar a quem quer que seja. Então, quando ele coloca aqui, ó, a magnetização ordinária é um verdadeiro tratamento seguido, regular e metódico. No caso que apreciamos, as coisas se passam de modo inteiramente diverso. Todos os magnetizadores são mais ou menos aptos a curar, desde que saibam conduzir-se convenientemente. O que ele está chamando a atenção? Da seriedade desse tipo de ação por parte tanto do médium que vai atuar com essa faculdade, e quando nós falamos médium, aqui no final ele vai dizer: há uma aproximação de um amigo espiritual que vai auxiliá-lo no direcionamento dos fluidos para operar de acordo com as necessidades da pessoa que está precisando ou necessitando. Ele chama essa atenção porque o magnetizador pode agir por si mesmo, sem precisar de um concurso de um espírito. Então, aqui, ele vai trazer para nós o item 131, que está lá no capítulo 8, quando Kardec está tratando do laboratório do mundo invisível, e ele vai falar dos fluidos, da ação dos fluidos. Pois bem, então nós não vamos retomar isso aqui lá, tá? Apenas aqui levantando para que depois, quem quiser pesquisar, ler, só retorna, está no capítulo 8, Laboratório do Mundo Invisível, este item 131, onde Kardec está nos especificando a lei dos fluidos. E aí, ele vai trazer algumas coisas interessantes para nós, a partir do item 176. Perguntas que ele direcionou à espiritualidade, e a espiritualidade vai responder, e vai facilitar para nós o entendimento. Na época de Kardec, era muito comum pessoas agirem com magnetismo e fazerem demonstrações dentro deste campo de ação. Os hipnotizadores são pessoas dotadas de um magnetismo muito intenso, capaz de fazer com que os seus fluidos, desde que o outro seja passivo, possa direcionar. Então, o magnetismo, ele tem essas características. Mas e o médium de cura? Ele tem magnetismo e é secundado por um espírito. Então, vejam bem, as perguntas de Kardec e a resposta dos espíritos. Ele vai dizer o seguinte: eis aqui respostas que nos deram os espíritos às perguntas que lhes dirigimos sobre este assunto. Primeiro, podem considerar-se as pessoas dotadas de força magnética como formando uma variedade de médiums?
Então, podemos considerar pessoas que são dotadas de uma força muito consistente, de magnetismo, formar uma variedade de médiums? Resposta: não há que duvidar. Bom, só que ele vai penetrando cada vez mais para entender. Aí, olha como fica claro na segunda pergunta. Entretanto, o médium é um intermediário entre os espíritos e o homem. Então, veja bem que é interessante. Ele faz uma pergunta se podemos considerar todas as pessoas dotadas de magnetismo como formando uma variedade de médiums? Os espíritos respondem que isso não há o que duvidar. E aí ele vai colocar que o médium não é o intermediário entre os espíritos e o homem, isto é, entre o elemento, entre o plano espiritual para o plano físico, para o plano material. Ele não é a ponte, ele não está servindo aí de uma ligação entre esses dois planos. Ora, o magnetizador, aurindo em si mesmo a força de que se utiliza, não parece que seja intermediário de nenhuma potência estranha. Então, Kardec, ele faz uma pergunta porque ele quer que a espiritualidade esclareça. Porque se o médium é intermediário e há magnetizadores que podem agir pelo seu próprio fluido, sem necessitar de concurso de qualquer espírito, como é que pode ser isso? Bom, então olha a resposta que os espíritos dão. É um erro. A força magnética reside, sem dúvida, no homem, mas é aumentada pela ação dos espíritos que ele chama em seu auxílio. Se magnetizas com o propósito de curar, por exemplo, e invocas um bom espírito que se interessa por ti e pelo teu doente, ele aumenta a tua força e a tua vontade. Dirige o teu fluido e lhe dá as qualidades necessárias. Essa resposta, ela talvez não ficou bastante clara, porque o que Kardec quis saber é que o magnetizador, se ele atua por si mesmo, sem um concurso de espíritos, como que pode ser isso? Aí, olha a pergunta seguinte. Há, entretanto, bons magnetizadores que não creem nos espíritos? Então, ele está dizendo à espiritualidade, perguntando à espiritualidade, que há magnetizador que nem sabe, nem crê que possa existir espírito. Como é que pode ser isso? Olha a resposta. Pensas, então, que os espíritos só atuam os que creem neles? Os que magnetizam para o bem são auxiliados por bons espíritos. Todo homem, todo ser humano que nutre o desejo do bem os chama, sem dar por isso, do mesmo modo que pelo desejo do mal, pelas más intenções, chama os maus. Então, o que a espiritualidade está dizendo a Kardec? Que a intenção, a intimidade, seja ela para o exercício do bem ou para o exercício do mal, nós vamos entender, hoje, com a doutrina espírita, que nós estamos dentro de um campo de energias, de ondas magnéticas, de fluidos. E onde quer que nós estejamos, sempre há espíritos. Espíritos que vão nos auxiliar para o bem, caso nós estamos buscando o exercício do bem, e espíritos que vão
somar caso temos uma intenção de agir não no bem, mas utilizar uma força magnética para o mal. Ah, Adelano, como que é isso? Como que a gente pode entender isso? Numa linguagem mais específica do nosso dia a dia. Exemplo. É muito comum quando você encontra com uma pessoa, conversa com uma pessoa, e você tem simpatia por ela e tudo, no final você diz assim, ou até mesmo quando você vai a um estabelecimento, ou quando você faz alguma compra, você é, é ajudado naquilo que talvez alguma coisa do dia a dia, você diz assim, ó, muito obrigado, vá com Deus, Deus te proteja, Deus te cuide e guarde. Quando nós falamos, a fala ela tem vibração. E se naquele dia, naquele momento, a gente está com um sentimento bom, os fluidos, eles terão uma força capaz de penetrar ou adentrar a aura, vamos dizer assim, ou o campo de energia da outra pessoa. A tal ponto que é muito comum, às vezes, você encontrar com certas pessoas e as pessoas estão um pouco meio desanimadas, não está assim um dia tão bom, e uma pequena conversa, um gesto, um sorriso, um bom dia, uma boa noite, a pessoa ela recebe uma carga de energia. Isso é fluido, isso é magnetismo. Da mesma forma que, quando nós entramos numa discussão acalorada, e dentro da discussão a gente fala palavrões, ou faz aquelas colocações, né? Vá para o inferno, por aí vai. A carga magnética, a carga vibratória, ela é exteriorizada com um teor negativo. E se a pessoa ela está propícia no campo íntimo, não está imunizada com os recursos da prece, com a ação do bem, com o pensamento positivo, ela pode absorver aquela carga negativa. E ao absorver aquela carga negativa, isso pode gerenciar ao longo do dia ou da semana alguns sintomas no próprio corpo físico. Por exemplo, uma dor de cabeça, uma dor que às vezes a pessoa não sabe que está sentindo dor. Nossa, eu estou com uma dor no braço, estou com uma dor na perna, nossa, estou com uma dor no pescoço. Pode ser que, em alguns casos, a pessoa recebeu uma carga, absorveu uma carga negativa. Isso é muito comum. O que significa isso? Um campo de magnetismo atuando. Então, nós estamos dentro, digamos assim, de um campo de energias. E essas energias circundam. Energias boas, energias ruins. Como que eu vou proceder para absorver somente as energias boas? Aí que entra justamente o cuidado que nós devemos ter com a nossa educação moral e espiritual. A prece, uma boa leitura, uma boa conversação, nos ajuda a mantermos num campo vibratório positivo. Aquilo que seja contrário a isso pode fazer com que caiamos em um campo e vamos absorver forças, energias deletérias negativas. Na casa espírita, a gente tem um recurso de tomar um passe. Então, quando uma pessoa chega numa casa espírita para tomar um passe, ela vai sentir um alívio, porque
energias malsãs que ela absorveu durante o dia ou durante alguns dias, ali na cabine de passe, o passista ele vai expelir aquela energia negativa e fornecer uma energia de reequilíbrio para a pessoa. Então, no caso, nós vamos ter, onde Kardec irá nos chamar a atenção, 3 tipos de passe. O passe onde apenas o passista vai atuar com seu próprio magnetismo, e aí é o que ele aborda aqui no início, que há pessoas que têm uma capacidade magnética muito abundante e pode, por ela mesma, secundar essas energias. Mas dentro de uma casa espírita, os passistas são auxiliados pelos bons espíritos. Nós sabemos disso. Então, nós chamamos do passe magneto espiritual, ou passe humano espiritual, que é a soma da energia do passista com dos espíritos. Mas quando não há nenhum passista numa casa espírita, em uma reunião pública ou em uma reunião qualquer, a equipe espiritual pode secundar o passe naqueles que estão ali ouvindo e recebendo as informações, os esclarecimentos dentro de uma casa espírita. É o chamado passe espiritual direto. Então, só que Kardec aqui, nós estamos falando dos magnetizadores. Só que Kardec ele está nos propondo a entender o médium de cura, aquele que vai direcionar a sua energia, o seu campo magnético, auxiliado pelos espíritos, para levar um alívio à pessoa que está necessitando. Fernando, Sim. eu quero te perguntar uma coisa. Você está falando aí do médium, curador, magnetizador, coisa e tal. Eu, por exemplo, na condição de pessoa comum, que não tem dom, né, não tem esse tipo de dom, é como agir no caso assim, se a gente está em uma casa, num local qualquer, que uma pessoa começa a passar mal, um desmaio, um mal-estar, um princípio de infarto, qualquer coisa desse tipo, como que a gente deve proceder? Eu sei da prece, a gente vai agir com discrição, a gente pode tomar alguma atitude. Você está entendendo o que eu quero dizer? Eu não estou sabendo explicar muito bem. Não, Entendeu? entendi. Vai depender do tipo de relação que você tem com a pessoa ou com o ambiente onde você se encontra. Por exemplo, você é espírita. De repente, uma pessoa passa mal. Essa pessoa ela tem um outro tipo de comportamento, de ideologia, de filosofia, de doutrina. Às vezes ela não gosta das questões do próprio espiritismo. Então, aí, no caso, você vai agir com discrição. Sim. Né? Você pode mentalmente fazer uma prece, envolver ela numa vibração, pedir o auxílio da espiritualidade. Mentalmente, pegar um copo com água, oferecer à pessoa, se for o caso, conversar com ela. Se for uma coisa muito grave, né, recorrer aos profissionais, chamar um SAMU ou levar lá para um hospital. Mas se você está percebendo que às vezes não é uma questão física, é uma ação espiritual, então você pode atuar também, auxiliando a pessoa. Se a pessoa ela já tem um entendimento espírita, fica mais fácil, né? Então fica mais tranquilo, porque você pode utilizar um livro, o próprio Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos abrir o Evangelho, vamos fazer uma leitura, uma prece, vamos pedir o auxílio dos bons espíritos, vamos colocar uma água aqui para nos ajudar, para nos auxiliar, caso a pessoa tenha essa receptividade. Caso não tenha, então você vai ter que usar um pouco de discrição e ter ali um equilíbrio, um meio de campo para lidar com a situação. Entendi. Entendeu? Certo. Porque a gente não pode, de forma alguma, ferir os sentimentos das pessoas. Claro. Então, por isso, nós precisamos perceber se há uma ação somente física, se há uma ação espiritual, ou se há uma ação
física e espiritual. Uhum. Então, aí cabe nós temos essa sensibilidade para identificar. Para perceber, né? Certo. Porque quando nós conseguimos identificar isso, a gente temos que saber Mais como fácil. atuar. Fica mais Uhum. fácil sabermos como atuar. Com certeza. Entendeu? Elano, Sim. eu posso fazer uma pergunta? Pode, claro. E quando eu já cansei de ver essa situação lá na nossa reunião mediúnica, a gente está fazendo a reunião normalmente e, às vezes, um de nós, a espiritualidade transporta o espírito, vai para um plano superior e vai para uma maca, aonde é rodeado de espíritos, aonde foi emitido feixes de luz, energia. Nesse caso, não tem a participação do médium, mas não está direcionado. Veja bem, nós estamos falando aqui, primeiramente, do magnetismo. Todos nós temos magnetismo e todos os médiuns, dentro de uma sala mediúnica, não somente os médiuns, como os doutrinadores, os esclarecedores, eles também têm a sua própria energia. Neste caso que você está tratando, por exemplo, quando um espírito se aproxima e há ali a aproximação do perispírito a perispírito, e quando ele chega muito, digamos assim, bravo, né, vamos usar essa expressão, o médium educado não consegue controlar o espírito. E aí, como que é esse controle? É o magnetismo do médium associado ao magnetismo da espiritualidade e do ambiente que é preparado, que faz com que o espírito ele não exerça uma atitude de forma deseducada. Por isso que há a educação mediúnica. E aí, o que acontece? Esse espírito ele começa a sentir sono. Ou então, ele é retirado, colocado numa maca, e as energias do ambiente, que são somadas de todos os participantes encarnados e do auxílio dos irmãos espirituais, é direcionada para aquele espírito. Então, é muito comum, vejam bem, em reuniões mediúnicas, às vezes um irmão está com o corpo perispiritual deformado e a ação fluídica magnética daquela reunião, dentro de uma energia boa, onde os participantes estão ali realmente doando com sentimento, com amor e tendo consciência do trabalho, então é retirado essas energias até na reconstituição de corpos perespirituais dentro da sala mediúnica. Isso tudo é o quê? Magnetismo e utilizando a nossa força magnética, fluídica, para curar não somente o físico, caso daqueles que estão ali, no caso da reunião de tratamento de saúde, mas também de espíritos desencarnados cujo corpo perispiritual estão deformados. Então vejam bem como que é extenso e amplo essa questão chamada da mediunidade curadora, que tem muita de associação com o magnetismo, porque está ligado. Mas o que Kardec quer saber, e o que nós queremos saber, há realmente médiums que conseguem, pelo toque, pelo olhar, por um gesto, por uma imposição de mãos, realmente levar com o seu magnetismo cura a pessoas que realmente precisam e necessitam? Bom, aí teremos vários fatores. O que Kardec diz aqui no início, quando ele coloca o assunto exigiria um desenvolvimento excessivo, porque muitas coisas estão associadas a isso. Agora, um detalhe. Jesus nos ensinou. Quando eu falo nos ensinou, que no capítulo 10, no versículo 8 de Mateus, do Evangelho de Mateus, ele diz assim, para os apóstolos, curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expulsai os demônios.
dai de graça o que de graça receber. Então, é muito comum nós, dentro do movimento espírita, utilizarmos este versículo do capítulo 10 para falarmos da mediunidade curadora, onde qualquer um de nós podemos exercer, como eu disse, num aperto de mão, num bom dia, numa boa noite, numa boa conversa, porque teremos uma troca de energias. Então, a energia boa, ela precisa anular a energia negativa da pessoa que chega até nós, caso ela esteja em um dia não tão bom, e transmitirmos essa carga magnética para que a pessoa, né, se levante. Então, é muito comum isso, né? No dia a dia, a gente observa isso. Mas o que Kardec está especificando agora é o médium curador. O médium que vai agir dentro de uma casa espírita, levando aqueles que lá chegam um alívio. Há possibilidade realmente de curar qualquer tipo de doença? Fica essa pergunta no ar. Então vejam bem, Jesus curou, sim, mas ele só curou porque aqueles que ele curou estavam receptivos a essa cura, pelo entendimento e por um fator importantíssimo que nós não podemos deixar de considerar: a fé. A fé que nos impulsiona, a fé que nos dá força e entendimento. E quando eu digo fé, não estou falando da fé irracional, da fé cega, mas de uma fé racional, daquela em que a pessoa que busca, ela tem consciência do seu problema, mas ela tem confiança de que ela pode obter um recurso, um auxílio, porque ela vem buscando gradativamente uma transformação, uma renovação. Isso é possível. O mesmo não vai se dar com uma pessoa que chega ali completamente descrente, querendo um milagre, porque um milagre não vai existir. Nós sabemos disso. Então, Delano, vai entrar vários fatores. Sim, Marina. Delano, Sim. veja bem, lembrando, né, de uma passagem dos nossos escritos evangélicos, né? Lucas, ele curava abraçando, né, as pessoas, ele só abraçava naquela intenção do bem, naquela intenção de dor do outro, naquele abraço, sofrendo com o outro, e assim ele ia e deixava para trás a cura realizada, né? Sem que ele, inclusive, soubesse. Perfeito. Né? É um exemplo que eu acho que é. Perfeito. Todos nós, de certa forma, podemos nos considerar, vamos dizer assim, médiuns de cura. Todos nós. Se a gente for fazer uma análise profunda no nosso dia a dia, como eu disse no início, podemos, através da nossa alegria, contagiar as pessoas. Da mesma forma que, se nós não estivermos alegres, mas mantivermos uma cara fechada, carrancuda, as pessoas podem ter uma impressão diferente de nós. Então, isso é muito comum. A gente precisa estar atento aos pequenos detalhes dentro do dia a dia. Porque nós estamos dentro de um campo vibratório enorme, onde as energias circulam. E vai depender da nossa posição mental e de sentimento para aurir somente as boas energias e não deixar que aquelas energias deletérias se assomem ao nosso campo
esfera espiritual, a nossa energia e até o nosso corpo físico. A gente precisa tomar esse cuidado. Porque é muito comum nós chegarmos em certos ambientes e depois que nós saímos, a gente ter um leve mal-estar. Por que que isso acontece? Por causa de energias que absorvemos do ambiente. E se nós absorvemos Delano, essas energias, precisamos tomar cuidado. depois você deixa eu falar. Pode falar. Eu queria falar o seguinte, Delano. Acontece muito comigo, eu sentir as energias ruins, né? Eu começo a sentir enjoo, eu ponho a mão no meu umbigo. Isso me ajuda muito. Rezar, né? E pôr a mão no umbigo. Sim, porque aí você está justamente não permitindo que esse chakra solar receba as energias ou se alimente dessas energias deletérias. Entendeu? Então, a gente absorve muitas energias deletérias por este chakra, que é o chamado chakra solar. Entendeu? Então, esse chakra... Eu lembro também nesse... Pode falar. Eu lembro também nesse livro aí, Médico de Homens e de Almas, que o Lucas, São Lucas, ele não sabia que ele tinha o dom da cura, né? Ele mesmo não sabia, porque as pessoas falavam para ele que ele já tinha curado e ele não acreditava, né? E Jesus, ele já tinha o dom da cura. Ele tinha esse magnetismo também, né? Você vê o que ele fez com Lázaro, né? O Cristo é o Cristo, né? Bom, então vamos dar continuidade aqui, ó. É interessante, porque quando Kardec pergunta, na questão 3 aqui do item 176, se os bons magnetizadores, aqueles que não creem nos espíritos, mesmo assim, eles podem utilizar essa energia para o bem, a pessoa responde, ué, claro que sim. Desde que estão agindo no bem, mesmo que não creem, a intenção é fazer o bem, são auxiliares. Então, a gente não pode ter a pretensão de achar que os bons espíritos só vão auxiliar aqueles que creem neles. Os bons espíritos auxiliam aqueles que agem no bem. Então, isso tem que ficar bem claro. Bom, aí, olha o item, a pergunta 4. Agiria com maior eficácia aquele que, tendo a força magnética, acreditasse na intervenção dos espíritos? Então, vejam bem, se aquele que acredita na intervenção dos espíritos, ele poderia secundar essa energia e essa força ser mais eficaz? Resposta: faria coisas que consideraríeis milagre. Então, a própria pessoa, se ela tiver uma fé e acreditar naquilo que os espíritos estão secundando, ela pode realizar coisas que até mesmo ela irá duvidar. Essa é o que a espiritualidade está respondendo. Há pessoas que verdadeiramente possuem o dom de curar pelo simples contato, sem o emprego dos passes magnéticos? Resposta: certamente. Não tens disso múltiplos exemplos? É aquilo que eu disse. Nesse caso, há também ação magnética, ou apenas influência dos espíritos. Então, nesse caso, uma pessoa que consegue agir apenas por uma força magnética, curar por um simples contato, é ela mesma ou ela é secundada pelos espíritos? Olha a resposta: uma e outra coisa. Então, pode-se dar que, em algum momento, a pessoa está utilizando apenas o seu fluido e, em outro momento, ela está sendo secundada por bons espíritos. Essas pessoas são verdadeiros médiuns, pois que atuam sob a influência dos espíritos. Isso, porém, não quer dizer que sejam quais médiuns curadores conforme o entendes. Então, a espiritualidade está mostrando aqui a Kardec que a mediunidade de cura
ela é muito mais específica e abrangente. Olha para você ver. Essas pessoas são verdadeiros médiuns, pois que atuam sob a influência dos espíritos. Isso, porém, não quer dizer que sejam quais médiuns curadores, conforme o entendes. Aí olha a pergunta: pode transmitir-se esse poder? Ou seja, o médium curador ele pode transmitir esse poder a quem quer que seja? O poder, não. Mas o conhecimento de que necessita para exercê-lo, quem o possua. Na falta, quem não suspeite sequer de que tem esse poder, se não acreditar que lhe foi transmitido. Então, ninguém pode transferir algo que é dele, que é conquista dele, pessoal, íntima, para quem quer que seja. Ele pode esclarecer, auxiliar, mas transferir algo que ele conquistou por si mesmo, ele não pode. Não há como. A lei não permite. Perceberam? Por isso que Jesus ensinou: a tua fé te curou. Então, Jesus apenas direcionava o fluido, retirando uma molécula malsã e substituindo por uma molécula sadia. Mas para que essa molécula sadia pudesse atuar com propriedade, o campo mental e íntimo da pessoa que estava recebendo aquela carga magnética teria que trabalhar também em comunhão. Porque, caso contrário, voltaria à mesma situação. Então, nós temos o exemplo no Evangelho. Quando Jesus faz a cura de 10 leprosos, apenas um volta para agradecer. Os outros 9, não. E no decorrer do tempo, todos os outros 9 que não voltaram para agradecer Jesus, retomaram a lepra. Por quê? Porque não valorizaram aquele momento de suas existências, aos quais estavam sendo chamados para um processo de reajustamento, de renovação. Podem obter-se curas unicamente por meio da prece? Olha que coisa interessante. Sim, desde que Deus o permita. Pode dar-se, no entanto, que o bem do doente esteja em sofrer por mais tempo, e então julgais que a vossa prece não foi ouvida. Olha como que a coisa é ampla. Então, uma prece bem intencionada, bem sentida, bem direcionada, pode auxiliar e muito. De outra forma, mesmo que ela seja desta forma, e a pessoa não obter aquela melhora que se esperava, é porque realmente não estava nos desígnios da pessoa em conformidade com as necessidades espirituais da mesma. Então, nós precisamos ter esse entendimento. Haverá para isso algumas fórmulas de prece mais eficazes do que outras? Pergunta Kardec. E a resposta: somente a superstição pode emprestar virtudes quaisquer a certas palavras, e somente espíritos ignorantes ou mentirosos podem alimentar semelhante ideia. Prescrevendo fórmulas. Pode, entretanto, acontecer que, tratando-se de pessoas pouco esclarecidas e incapazes de compreender as coisas puramente espirituais, o uso de determinada fórmula contribua para lhes infundir confiança. Neste caso, porém, não é na fórmula que está a eficácia, mas na fé que aumenta por efeito da ideia ligada ao uso da fórmula. Então, vejam bem que coisa interessante o que a espiritualidade está nos informando. E às vezes a pessoa pensa que pela prece ou por utilizar qualquer artifício, como uma fórmula,
ou um objeto vai obter ali a cura esperada. Não. Caso obtenha, não é na fórmula nem no objeto, mas na fé. Então, a espiritualidade, utilizando a fé da pessoa naquilo que ela acredita, eles conseguem direcionar essas energias a benefício da mesma. Só que a pessoa ela não tem esse esclarecimento. Então, fica parecendo que uma fórmula, seja ela qual for, um objeto, seja lá qual for, a pessoa acredita que aquilo realmente foi o processo de mudança, de renovação. E não é. É justamente a confiança dela, a energia dela, aproveitada pelos bons espíritos. Só que o tempo vai mostrar, justamente, através dos esclarecimentos, que a fé raciocinada é que nos dá condições de realizarmos para conosco mesmo a nossa própria cura. Cada um de nós pode e deve fazer isso. Ok? Mas nós fechamos aqui esse item dos médiuns curadores. Depois nós vamos voltar a isso, porque é uma mediunidade muito interessante e muito ampla, e que está intimamente associada com a questão do magnetismo, dos fluidos, e nós precisamos estar atentos e buscando cada vez mais um esclarecimento melhor, para identificar se estamos utilizando apenas a nossa energia pela vontade ou se é realmente uma faculdade de cura auxiliada pelos bons espíritos. Então, o tempo vai mostrando a nós aquilo que é e aquilo que não é. Tranquilo, gente? Alguma pergunta para nós encerrar?